encarnado quanto desencarnado. Então, é com muita convicção, né, desses dias gloriosos que nós estamos passando, o conhecimento espírita. Sim. Bom, então, são 20 horas, nós vamos iniciar nosso encontro, nossa noite, nossa palestra, nossa reunião fraterna. E é com muita alegria, então, que oficialmente a gente inicia a palestra na Casa da Prece, a nossa live, a primeira live da Casa Espírita da Prece. Nós temos aqui hoje um grupo muito grande de companheiros, uma família, essa família espiritual, e, enfim, que precisa estar presente, precisa estar com a gente, sentindo essa alegria, né, gente, de voltar a casa. Nós estamos voltando a casa. Mesmo em nossos lares, nós estamos voltando a casa, sentindo a vibração da presença. Isso é muito bom, muito feliz. Né? Agradecer a Deus, a essa espiritualidade maravilhosa que nos permite esse aprendizado, essa vivência. Nós vamos iniciar fazendo a nossa leitura, fazendo uma leitura da página do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo aberto ao acaso. Hoje precisava ser ao acaso, para saber o que a gente ia, qual a vibração que os Espíritos trazem para nós. Então, do capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E nós trouxemos aqui o item da piedade, bem importante e bem oportuno, né, nos dias de hoje. Então, a gente traz aqui a seguinte mensagem. Adriane? Oi? Desculpe. Trazemos aqui a seguinte mensagem. A piedade é uma virtude que mais aproxima os homens dos anjos, pois ela é a irmã da caridade que vai conduzi-los a Deus. Deixem que o seu coração se comova diante das misérias e dos sofrimentos dos seus semelhantes. As lágrimas que derramam por esses infelizes são como um bálsamo que aplicam sobre suas feridas. Quando conseguem proporcionar a esses miseráveis um pouco de esperança e consolo, eu imagino que alegria vocês devem experimentar. É bem verdade que essa alegria tem um certo amargor, pois nasce ao lado da infelicidade. Se essa alegria não possui o forte sabor dos prazeres terrenos, também não possui as decepções do vazio que esses mesmos prazeres trazem consigo. Pelo contrário, ela possui uma suavidade penetrante que envolve a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. E o devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude em seu mais alto grau, a mesma que Jesus praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa, tão sublime. Então, a gente, mentalizando esse sentimento de amor, de compaixão, de piedade para com os nossos semelhantes, nós vamos rogar a Deus nesse momento esse Pai de misericórdia, essa luz que ilumina todo esse planeta,
a sua atenção neste momento a todos nós. Precisamos agradecer, Senhor, imensamente por esse mundo que vem seguindo uma trajetória evolutiva, sentindo sempre a presença de benfeitores amigos, amorosos, que cuidam de todos nós, irmãos de caminhada. Precisamos agradecer a Jesus, dirigente maior desse planeta, dessa nossa casa, que tanto faz por seus irmãos. Agradecer a essa espiritualidade benfazeja, amorosa, a casinha da prece, que hoje nos permite estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, em nome dessa doutrina de amor consoladora, que tanto nos ajudam, que tanto nos intuem e que tanto trabalham por cada um que aqui chega em busca de paz, de renovação, de forças. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada a todos esses trabalhadores. E que possamos, sempre com a sua ajuda, contar mais essa noite com esse amparo espiritual, nos amparando, nos envolvendo de paz, de luz, lucidez, trazendo a mensagem reconfortante, de esperança, através da nossa companheira Adriane, que também seja envolvida, Senhor, de muito amparo, de muitas intuições, para a mensagem da noite, que foi preparada com muito carinho em seu coração. Abençoe o nosso encontro, Senhor, o nosso primeiro encontro em teu nome. E abençoe a todos nós da casinha e todos aqueles que hoje fazem parte dessa família universal, nossos irmãos. Que assim seja. Então, temos nossa companheira Adriane, que fará o estudo da noite, que ela possa ser envolvida de muito amor. Adriane, somos todos ouvidos nesse momento. Uma boa noite. Boa noite a todos os amigos, os irmãos dessa casinha do meu coração, que é a Casa Espírita da Prece. Hoje, muito feliz de estarmos iniciando essa conversa amiga e fraterna sobre os ensinamentos da doutrina espírita, embasado nas vivências do Senhor Jesus. O nosso assunto de hoje, da noite de hoje, nós gostaríamos de refletir, primeiramente, nos aspectos da doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, né? Aspecto ciência, filosofia e religião. O nosso querido amigo Allan Kardec, que foi quem coordenou a doutrina que é dos espíritos, que não é personalizada em qualquer criatura, ela é um ser onde tem na sua doutrina o aspecto coletivo. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos ela foi codificada através de fatos, experimentações em vários lugares do planeta. Então, Allan Kardec coordenou todos esses ensinos que vieram da origem dos espíritos, através de várias médiuns e dos próprios espíritos que depois, quando
a codificação, no seu início, saiu dos salões da sociedade parisiense, ele, na realidade, passou a compilar, através de perguntas e respostas, os ensinamentos dos Espíritos. A primeira obra, que é do Livro dos Espíritos, que foi coordenada e que surgiu em 18 de abril de 1857, ela trata desse relacionamento com o mundo espiritual, como são os espíritos, como é a vivência, a encarnação, desencarnação. Então, existem vários ensinamentos como um código, a primeira obra. Só que Allan Kardec, ele, através dos espíritos, nós tivemos o Pentateuco, e temos o Pentateuco, né? As 5 obras. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, né? Tem várias obras póstumas, tem o que é o Espiritismo. Na realidade, quando a gente fala o Pentateuco, se nós quisermos realmente conhecer como foi o processo da codificação, nós vamos ver que Kardec deixou 20 obras. Porque a Revista Espírita, ela traz o ensinamento de todo o processo dessa codificação, com artigos, com notas. Tem muitos momentos da Revista Espírita, tem o pensamento do codificador, não apenas dos espíritos. Então, nós analisamos, fizemos essa introdução, para que a gente possa compreender esse tríplice aspecto da doutrina espírita, porque é muito confundida a doutrina espírita como se fosse uma religião formal instituída no planeta, com dogmas, com credos, e não é isso. Nós vamos ver que os espíritos, eles nos trazem um ensinamento claro, preciso. E nós vamos observar que Allan Kardec, nas 20 obras que deixou ao mundo, sendo 12 obras da Revista Espírita, quem puder leia, estuda, tem na internet. Além disso, ele deixou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, que é um livro maravilhoso e atual, que a gente deve ler muito por esses sinais dos tempos que estamos passando. A Viagem Espírita, também de 1862, tudo isso definiu o Espiritismo como uma ideia universal e universalista, com uma abrangência muito maior do que as religiões ou grupos cristãos. Então, quando nós observamos isso, nós vamos ver que o mestre leonês traz o pensamento dos espíritos, desmistificando qualquer religião que nós conhecemos do passado, instituída através dessas crenças, dogmas, com obediência, tendo, às vezes, um líder que todos têm que estar ali obedecendo, né, aquelas diretrizes daquele ser. E a doutrina espírita, ela despersonalizou isso. Então, nós vamos observar no livro que é o Espiritismo, que diz o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Então, vamos parar aqui. No primeiro observação do que é o Espiritismo. Se ele é uma ciência universal e espiritualista, em que vem estabelecer essas relações entre os espíritos, nós vamos entender que somos seres eternos, que somos seres, no momento,
habitando temporariamente um corpo de carne, uma vestimenta, que ao desencarnarmos, teremos essa vestimenta corporal, vai ficar no planeta Terra e nós vamos ascender na outra dimensão com o corpo espiritual e que é a nossa essência, que é o espírito. Então, nós vamos observar que quando nós estudamos essas relações, nós começamos a refletir de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, as leis morais, por que eu estou sofrendo, porque o momento desse planeta na fase da transição planetária. E essas relações de instruções dos espíritos, elas apenas começaram com Allan Kardec e com os espíritos, mas continuam nos trazendo mensagem. Uma reunião mediúnica, ela traz uma fase experimental, porque eu converso com os espíritos, eu sinto os espíritos, eu recebo os espíritos, ou converso com eles, dependendo de várias formas da mediunidade, vejo os espíritos, recebo instrução dos amigos espirituais mais evoluídos que todos nós. Então, nós observamos que essa comunicabilidade dos espíritos não deixa de ser uma ciência experimental. Quantos grupos espíritas que foram aqueles grupos que prepararam o terreno para todos nós, estudavam, faziam experiências, tiveram trabalhos de ectoplasmia, né, de ver os espíritos, onde tinha um médium que doava esse ectoplasma. Tudo isso foi testado. Muitos sofreram, médiuns sofreram muito para que a gente tivesse hoje tanta evolução nessa parte da ciência experimental. A Eusápia Paladino, que foi uma médium que viveu lá na Itália, ela era testada, ela era amarrada para testar como que tem espírito. O espírito existe. E a gente observa da importância dessas experimentações. O nosso querido Chico Xavier, que é o mentor aí da nossa casa, com aquela simplicidade dele, a cada reunião mediúnica era um momento também experimental de aprendizado, de ciência ali. Se coletava mensagens, confirmava quando vinha uma carta consoladora, se realmente aqueles dados, aquelas informações do além, do mundo espiritual, eram verídicas. Isso tudo é de uma nobreza. No momento de materialismo que a gente está vivendo, então, essa ciência experimental da comunicabilidade dos espíritos nos dá a confiança de uma fé raciocinada e a certeza na imortalidade e no encontros com os nossos entes queridos, no perdão com os adversários, aqueles que nós prejudicamos no passado, e nos traz essa consolação de reparar aquilo que deixamos sem realização benéfica para tantos que muitas vezes prejudicamos. No aspecto filosófico, o que é o Espiritismo diz? Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Ora, veja, se eu sofro, por que eu sofro? Por que eu adquiri determinados hábitos? Por que eu trago ideias inatas de um passado que não faz parte daquilo que eu aprendi nesse presente, nas experiências dessa vida? Aí eu começo a filosofar o porquê disso. E aí, as consequências morais, quando os espíritos orientaram Allan Kardec,
Essas consequências morais, elas não são instituídas no sentido de que alguém trouxe, mas as consequências morais da vivência dessas leis que são eternas, as leis morais. Muitas vezes a regra de bem proceder em um continente, em outro continente não se dá para ter uma regra de bem proceder. Então, nós temos que entender que a doutrina espírita, ele vem com esse tríplice aspecto e deve estar bem harmônico para que não se torne, muitas vezes, quando vai para um tripé, você não compreende a integralidade dessa fé robusta, inabalável, e dessa ciência que investiga, que só está começando, começou com Kardec, com os espíritos, depois veio através de Chico Xavier, conhecendo o laboratório do mundo invisível, vários lugares e colônias espirituais que poderemos aprender e somos resgatados. E foi através de Chico Xavier, através de André Luiz, que hoje nós entendemos na profundidade o que é um mundo espiritual. Porque até então nós não sabíamos como era o mundo espiritual. Então foi através da colônia Nosso Lar que nós fomos observando todo aquele conhecimento de como os espíritos vivem em comunidade e não é muito diferente da Terra materializada, quando nós estamos encarnados. Então, se eu tenho hoje uma vida idônea, respeitando essas leis morais divinas e eternas, de bem proceder, de amar a todos, de edificar, de ter caridade para com todos, no sentido não apenas da caridade material, que é o primeiro momento para a criatura que está numa penúria, ela tem que ser tocada, tem que ser ajudada, ainda mais nesse momento que nós estamos passando, de tantas criaturas com necessidades materiais, desesperançadas. Então, aquele que é tocado dessa piedade, como a página falou, dessa regra de bem proceder, daquele verdadeiro espírita que combate as suas tendências todos os dias, aquelas tendências negativas, arraigadas, de ímpetos, né, que nós trazemos na nossa personalidade, ainda às vezes doentia. Muitos de nós ainda, né, trazemos, porque estamos num planeta de provas e expiações. Nós ainda temos o lado sombra e o lado luz. Então, quando nós começamos a entender todo esse processo de autoavaliação e de ver com a amorosidade que o outro também sofre, nós entramos nessa piedade e vamos exercer a caridade em ação. Automaticamente, quando conhecemos a doutrina espírita através dessa parte experimental com os espíritos, nós podemos ajudar os irmãos através desse conhecimento que nos ajuda, nos faz compreender as fases de tribulações e faz com que estejamos solidários com os irmãos que estão passando por momentos tão difíceis, no momento o medo, a depressão. Então, o conhecimento espírita é uma alavanca para o espírito para a eternidade. Nós não estudamos espiritismo apenas na casa espírita. Nós vamos estudar o espiritismo pela eternidade, porque está dentro das leis divinas imutáveis. São leis que vêm nos dar o tripé de vivermos aqui ou acolá no mundo dos espíritos em outra dimensão, mediante
a nossa transformação moral e espiritual. Então, as leis morais, essa questão da moral evangélica cristã, é a regra de bem proceder. É a regra em que eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não quero que o outro faça comigo. Que diante dos nossos inimigos, nós vamos compreendê-los e vamos orar quando não temos condição de que aqueles irmãos não nos perdoam. Se eles não tem problema. Se ele não perdoar, o importante é que nós demos o primeiro passo. Então, Kardec deixou à humanidade esse legado através dos espíritos como um tratado universal para a eternidade. Nós podemos observar que no Livro dos Espíritos, quem assinou o Prolegômenos do Livro dos Espíritos foi a primeira obra, não foi uma obra de uma pessoa, tanto que está lá no prefácio no Prolegômenos. Fênelon, Santo Agostinho, Platão e outros tantos espíritos que prepararam o momento do planeta para que pudesse nós, espíritos, estarmos mais amadurecidos pelo senso moral e a ciência mais desenvolvida para que a gente pudesse compreender essas leis imutáveis que são da natureza. Essa semana, os cientistas já comprovaram a existência da alma além da matéria. Isso é ciência sem religião. Aquilo que o Livro dos Espíritos, em 1857, já trazia para a gente o esclarecimento que existimos além do corpo físico transitório. Então, nós vamos ver, precisamos estudar. A maior caridade com a doutrina dos espíritos é a sua divulgação. Mas como deve ser essa divulgação? Uma divulgação, primeiro, para que a gente possa ter o conhecimento, você precisa acolher aquele que chega em dor. Então, tem que ter o acolhimento, aos poucos o reerguimento daquela criatura, daquele irmão necessitado. Se tiver os fenômenos mediúnicos desestruturados, é acolhê-los, trazer a terapia espírita, do passe, da água magnetizada. Muitas casas, né, trabalham com as irradiações à distância. Mas o primeiro momento, através do atendimento fraterno, dessa acolhida, é primordial para que aquele irmão adquira confiança naqueles ensinamentos, para que, através do estudo, que vai ser gradativo, vai ser um estudo medicamentoso, ninguém se torna, né, PhD em Espiritismo em um ano. Não é essa a proposta espírita. Se fosse assim, não teria a frase que o próprio Kardec falou: conhece o verdadeiro espírita, aquele que está constantemente tentando combater as suas más tendências. Então, os espíritos sabem que nós não somos espíritos evoluídos, estamos no planeta Terra e somos seres inacabados. Mas ele conhece o esforço da subida de cada um. Então, é necessário que, ao adquirir o conhecimento, nós vamos mudando o nosso pensamento e o nosso comportamento. Mas isso não pode ser imposto, deverá ser autoconscientizado. A essência do espiritismo está naqueles que estão trabalhando, que se dizem espíritas, possam ter um comportamento tão digno, um conhecimento com tanta amorosidade, que o seu exemplo toca aquele irmão que está chegando através do conhecimento e do exemplo. Senão, nós ficamos teorizados,
Sabemos todas as perguntas do Livro dos Espíritos, o Pentateuco todo. Mas o nosso sentimento, o nosso pensamento e comportamento, como está? Então, é importante que aquele irmão que chega, que está conhecendo o Espiritismo agora, que vá gradativo, que vamos dar um tempo para que aquele irmão vá aprimorando e amadurecendo diante da realidade evolutiva. Então, a essência do Espiritismo é conhecer esses ensinamentos da doutrina espírita e aplicá-los primeiramente. Assim, né? Eu sou espírita por quê? O que a doutrina espírita me consolou? Quando Jesus falava, eu vos enviarei o Consolador prometido, nos dias atuais, essa frase é uma frase que toca profundamente todos nós espíritas. Porque nós conhecemos, já sabíamos desses momentos de turbulência e de transição no planeta. Os espíritos já tinham avisado na época de Kardec e também nas próprias reuniões, nos livros que estão aí, nas cartas consoladoras, que o momento de transição planetária é um momento de evolução. E aí nós ficamos a refletir. Que alegria saber e conhecer em profundidade os ensinamentos espíritas. Como esse Consolador prometido faz nós compreendermos um desencarne inesperado, faz nós compreendermos uma doença, para nós compreendermos uma mudança social, um desemprego, o momento aflitivo que estamos passando. Quantos irmãos, numa visão materialista, estão tão desesperados? Quantos suicídios têm acometido nesses instantes de dificuldades? Um caso que nos chamou muita atenção foi um caso de um empresário lá do Sul, em que ele tentou negociar a rescisão para os seus funcionários, eram 278 funcionários. E ele tentou negociar as rescisões, já que a empresa ia ficar parada, e ele não conseguiu essa negociação porque os funcionários, junto com o sindicato, não concordou. Ele vai às 7 horas da manhã e quando vai para a empresa e no ato de desespero ele se enforca. Quando os funcionários chegaram às 8h30 para trabalhar, estava o dono da empresa desencarnado. Então, veja bem, como o desespero, quando nós não conhecemos a realidade espiritual, o sofrimento dos irmãos suicidas que passam na colônia Maria de Nazaré, onde Maria, com as emissárias, recolhem essas almas que estão sofridas, que estão angustiadas, porque entendiam o suicídio como uma fuga para parar de sofrer. Então, a Maria de Nazaré pediu a Jesus que pudesse cuidar desses menos favorecidos que estavam em desespero dos problemas humanos, das dificuldades. Inclusive ela, Maria Santíssima, vai recolher Judas nas regiões de dificuldades, no livro de Maria Dolores, e socorre Judas e o abraça, porque sabia que não existe o mal, existe a ignorância. Muitas vezes agimos equivocadamente porque não conhecemos em profundidade as situações.
aí um alerta para todos nós nesses instantes, que nós devemos ter muito cuidado com as notícias que nos chegam, nos julgamentos que nos chegam, porque muitas vezes prejulgamos as criaturas sem um conhecimento de profundidade. As palavras equivocadas e colocadas em momentos oportunos fazem mais o estrago do que o silêncio edificante. Então, nós precisamos conhecer, meus irmãos, que o Espiritismo, ele nos traz a bússola norteadora. E a essência do Espiritismo é trazer Jesus de volta. E o que é trazer Jesus de volta? Não é apenas decorar todas as passagens de Jesus na Terra, mas é entender o que o Cristo trouxe de boas novas na modificação da nossa intimidade, do nosso autoconhecimento. Como ser feliz se à minha volta há tanta dor? Como ser feliz se eu não consigo me desprender e renunciar à minha vida em prol do outro? Porque no momento em que nós ajudamos, nós somos ajudados. Então, Jesus, simples, falava o necessário, foi testado entre os fariseus, passou por inúmeras passagens na terra, onde tantos duvidavam dele, foi incompreendido até em família. Por quê? O que Jesus trouxe para a gente? Uma nova consciência dessa universalidade, de amorosidade, de compaixão. Quando a estendemos à prática da caridade, tanto material quanto espiritual, nós entramos numa sintonia e numa frequência espiritual e estamos em contato com os amigos espirituais para nos ajudar na nossa evolução e ajudar aqueles que estão em condições de maiores dificuldades. O que seria de nós se não tivéssemos a ajuda dos benfeitores que descem em sentinela para nos ajudar? Seja os nossos entes queridos, o que seria de nós? Através de uma intuição, de uma inspiração, de uma carta consoladora, e toda essa piedade que temos para com o outro, para que erguer o outro, Deus e Jesus têm para conosco. Então, jorra do mundo espiritual falanges do além que estão montando tendas nesses instantes do planeta para os resgates coletivos com a pandemia que estamos vivendo. Então, eles desceram, muitos apóstolos do Cristo estão colaborando para que essas tendas, esses desencarnes, todos os espíritos tenham amparo. Olha que maravilha! Diante dessa lei maior, que é essa lei de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade. Não cai um fio de cabelo que o pai não tem conhecimento, diz o ditado. E, na realidade, nós não estamos órfãos de nenhuma assistência espiritual. Quando abrimos o nosso coração, humildemente, para pedirmos perdão pelas nossas faltas, desculpa pelas nossas ofensas, mas jogamos através da oração uma intercessão desses amigos espirituais, nunca estivemos órfãos. Nós é que distanciamos
pelo nosso livre-arbítrio, pelas vezes nossa vontade equivocada, pelo apego às coisas do mundo, às ilusões, os vícios, a falta de entendimento ante as almas que estão em nossa família, que são almas, às vezes, com dificuldades, almas que temos dívida de quitação do ontem, porque nós gostamos muito de sermos perdoados, servidos, compreendidos, ouvidos. Mas qual de nós estamos doando, servindo e escutando o outro? Nós queremos transformar o outro. E temos que usar dessa piedade, porque cada um está nesse grau evolutivo. Isso, a doutrina espírita, ela traz esse bom senso. Kardec foi o bom senso encarnado. Muita gente diz que Kardec era austero na França. Não. Kardec era um homem sóbrio, um homem correto, um homem muito estudioso, mas Kardec foi extremamente caridoso. No seu lar com Amélie, sua esposa, Amélie pegou todas as suas reservas para ajudar Kardec e os espíritos na codificação, no lançamento das obras e também na caridade. E Amélie, quando Kardec passou por provas dificílimas de perda financeira, com traições, Amélie, à noite, quando Kardec ia deitar, ela ia próxima à escrivaninha dele e colocava o dinheirinho no bolso, para ele não ficar constrangido porque não tinha o dinheiro diante das dificuldades. E ela, os filhos de Amélie e de Kardec, foi a codificação, porque através desse filho iluminou uma nova era para todos nós, compreendendo a realidade evolutiva. Então, nós precisamos entender e compreender que a filosofia espírita e toda essa parte que o espiritismo nos toca é para que nos transformemos para criaturas melhores, mais fraternas, mais amorosas. Essa caridade proposta pelo espiritismo tem uma frase muito bonita que está lá também no que é espiritismo, que diz assim: o espiritismo propõe a caridade que silencia, que não escandaliza, que não se impõe, que exemplifica e que é paciente. Olha que coisa linda. Porque às vezes a gente trabalha no bem, mas quer que o outro rapidamente mude. Se os irmãos estão com dificuldades, a evolução é gradativa. Então, nós temos que ter paciência, não escandalizar diante de um ato que o irmão passou equivocado. Lógico que não vamos ter a omissão com os erros, não é isso. A proposta da doutrina espírita, ela vem fora da caridade não há salvação. Mas nós não podemos deixar um irmão à deriva, com a barriga vazia. Como falar do livro dos Espíritos, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, se o irmão não tem nem o que comer? Está frágil. Como falar da educação do espírito? Às vezes, termos até difíceis para a pessoa compreender. Aquele irmão que chega na casa sofrido. Muitos são letrados, outros não. Então, aqueles que chegam, quando Kardec disse que era necessário popularizar o espiritismo, não é vulgarizá-lo, é popularizá-lo, tornando simples
ao entendimento de todas as classes sociais. Jesus falava por parábolas para ser compreendido. Então, hoje, os expositores espíritas, é necessário voltar àquelas conversas com palavras fáceis, para que haja o entendimento da mensagem consoladora. Jesus é o nosso leme. Estamos todos na embarcação da vida, rogando que os ensinamentos da doutrina espírita, nos seus princípios, da existência de Deus, que é nosso Pai, da existência e sobrevivência da alma, que vai além da matéria, da existência e sobrevivência através da comunicabilidade dos espíritos. Comunicamos com os nossos entes queridos ou os nossos adversários através da mediunidade. E a pluralidade dos mundos habitados. Hoje, já se tem pesquisa científica das visitas intergalácticas e vão se acentuar, segundo Chico Xavier, na data limite. Então, Chico já falava, junto com a Marlene Nobre, com o Geraldinho, que tem um livro, ele já falava que se nós melhorássemos o nosso campo vibratório, que não tivéssemos a Terceira Guerra Mundial, que Jesus ia pedir ao Pai essa intercessão para que nos próximos 50 anos essas visitas se intensifiquem para dar um avanço no planeta. Temos uma abundância no planeta de tudo que necessitamos para viver. E aí o nosso questionamento. Com todos os ensinamentos que nós somos os trabalhadores de última hora, já passamos por várias religiões há milênios, há mais de 2000 anos, a doutrina espírita vem nos convidar a sermos melhores. Como? Mudando a nossa maneira de entender a realidade evolutiva. É essa reforma íntima. Não é apenas conhecer, é reformar. Porque muitos conhecem, mas não reformam. Nesse pensamento, no comportamento e nos sentimentos. E Jesus nos amou e nos ama. E nós tivemos próximo de nós, um espírito de alta envergadura, que foi o nosso querido Chico Xavier. Falar do Chico é muito difícil, porque muitos falam do Chico, mas o que o Chico sentia no trabalho de renúncia, a responsabilidade de ser o intermediário de tantos espíritos que davam continuidade a essa codificação, compilando os ensinamentos de Kardec, trazendo essas benesses, essas luzes de mais de 500 obras psicografadas. Para que Chico pudesse ter uma antena psíquica ajustada no mandato mediúnico, é necessário uma condição evolutiva para essa envergadura. E Chico, tudo que ele recebeu, ele falava, não é meu, é dos espíritos, ou seja, da doutrina espírita. Ele apenas era o intermediário. Sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo,
trabalhava incansavelmente, recebia os ataques para que a obra não avançasse, os ataques espirituais, mas nunca desistiu. E nós, quantas vezes passamos por provas que não chega um cisco do Chico e ficamos desanimados, desestruturados, e muitas vezes desistimos dessa empreitada. Então, meus irmãos, a essência de Jesus, do Espiritismo, é trazer Jesus de volta. Como? Refletindo na vivência do Mestre. Trazendo a doutrina, o conhecimento que edifica, que liberta da ignorância. Porque é necessário estudar a doutrina espírita. Mas é necessário também estudar-se, avaliar. A gente lembra de analisar, orar e vigiar. Se eu não tenho um espírito de alta análise, é difícil porque entra o meu orgulho e minha vaidade, que eu acho que eu já sei tudo. Estamos aprendendo eternamente. Então, essa autoanálise, de analisar os momentos que estamos passando, as provas, que é o momento mais propício de autoanálise como que estamos vivendo agora, estamos aqui, o porquê que está acontecendo nesse momento. Não no aspecto negativo, é Convida 2020, mas no aspecto positivo, diante da construção interna do nosso espírito para com a eternidade. Vivendo hoje com amorosidade, vivendo hoje intensamente em aprendizado, harmonizado intimamente, porque não sabemos o nosso retorno quando vai ser. E se hoje nós estamos com o conhecimento da doutrina espírita, com essa vivência consoladora que o Espiritismo nos dá, oportunidades benditas de edificação, se nós estamos em paz, se a nossa consciência nos liberta e não nos acusa, se eu não tenho com quem a reparar ou dívida a quitar, se eu me sinto plenificado no Senhor, que eu não fiz tudo o que podia, mas aquilo que eu fiz eu dei o melhor, se essa minha consciência está plena comigo e com Deus, eu vou chegar no mundo dos espíritos, agradecido pela oportunidade, e vamos continuar estudando, trabalhando. Se nós vivemos bem aqui, quando desencarnarmos, estaremos bem lá. Porque o espírito, a linguagem do espírito é o pensamento. E eu vou estar aonde eu me identifico pela minha vibração, pela minha maneira de agir. Eu não vou levar títulos, eu não vou levar posses. O que nós vamos levar? O bem que fizemos, a oportunidade de edificação que tivemos. Então, nós precisamos compreender que os espíritos planejaram todo esse advento, desde a época de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, para que nós amadurecêssemos diante dessa evolução que está acontecendo, irá acontecer. Deveremos ter o espírito, aquele espírito com garra, com vontade, com uma vontade forte desse processo de avançar e evoluir. Deixando as acomodações de lado, a preguiça de lado, e que devemos focar no que é essencial.
Então, trazer Jesus de volta é nas palavras, nas ações, nos pensamentos. É como se Jesus estivesse nos convidando a sermos aqueles obreiros para conduzir as caravelas do Senhor Jesus, das embarcações. Estamos enfrentando mares bravios, das provas, desses instantes redentores, mas são dias apostólicos. Dias benditos em família para voltarmos para dentro de nós, de olharmos aquilo que nós já conquistamos, o defeito que vencemos e aquilo que ainda temos que trabalhar, sem pressa, mas na autoconscientização. Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, teve um trabalho muito importante na continuidade do Espiritismo, trazendo Jesus de volta, com páginas consoladoras belíssimas, com obras que, se nós pudéssemos vivenciar 10% de obras que trazem a vivência de Jesus, as épocas apostólicas, os diálogos de Jesus, se nós penetrássemos em nosso espírito, na casa mental, essas lições que não ficariam em trabalho de superfície, nós estaríamos em condições evolutivas bem melhores. Mas quando os espíritos são recalcitrantes nos erros, são endurecidos na alma, sofrem abalos coletivos, não como punição de Deus, jamais, porque Deus não pune, Ele nos ama, mas a nossa própria consciência vai compreender daquilo que precisamos melhorar dentro de nós. Queridos irmãos, é com muita alegria que a gente fez algumas reflexões nessa conversa, que eu acho importante falar de uma forma bem fácil e de uma forma bem amorosa. Eu gostaria de ler um parágrafo para ir encerrando do livro A Gênese, o capítulo 22, o capítulo 17, no final, no item 40, quando Kardec, os espíritos, diz o seguinte: o espiritismo realiza, como ficou demonstrado em todos os momentos, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana, não tem chefe de espiritismo. Ninguém pode dizer-se seu criador. Allan Kardec coordenou e codificou. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o espírito de verdade, não é da verdade. Nada suprime do evangelho, antes o completa e elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugada essas leis às que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Quantas coisas eu não compreendia, milagres, crenças, dogmas, e que a ciência que investiga, a filosofia, né, que tem aquele processo de autoavaliação, de busca, a doutrina vem nos convidar. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Quer dizer,
Antes, lá já na época de Moisés, e antes, na época dos profetas, já sabia que viria algo. Olha que interessante. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Então, precisamos acreditar no bem, porque o bem é de Deus. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos, porque a conversão muitas vezes é externa, a autoconscientização interna. O espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Eu achei esse parágrafo da Gênesis belíssimo. Por quê? Existe em todas as crenças raízes do espiritismo, que na medida da ciência, dessa universalidade, vai converter a humanidade porque é de ordem divina e são leis imutáveis. As leis divinas não se modificam. Passa século, geração, milênio, aquilo que é de ordem divina permanecerá. Então, meus irmãos, que nós possamos, nessa essência do Espiritismo, de trazer Jesus de volta, não como uma religião instituída, como muitos entendem o religiosismo, não é isso? A doutrina espírita nos traz essa regra interna da reforma íntima e de bem proceder os ensinamentos de Jesus. Mas não fica apenas no exemplo. A doutrina espírita, ela não fica apenas num trabalho de superfície. Não é apenas conhecer as parábolas. É estudá-las e vivenciá-las no nosso dia a dia. Quando atingimos essa maioridade do senso moral, em que os sentimentos estão acima dos instintos, nós passamos a ter um estado de plenitude interna, de paz e de felicidade. Quanto mais evoluirmos no processo dessa reforma íntima, vencendo os defeitos, as tendências, nós vamos estar avançando na jornada e preparando a nossa próxima encarnação. Porque o progresso é constante. Ficaremos um tempo lá no mundo dos espíritos estudando. Existem escolas das doutrinas universalistas, da doutrina espírita no além. E vamos continuar eternamente evoluindo até atingirmos o estágio de espíritos evoluídos, bons, para continuar colaborando com o Criador. Que não tenhamos desânimo, que tenhamos esperança, que tenhamos fé, uma fé operante, e que possamos aproveitar o nosso presente em profundidade, não automatizado, analisando aonde nós estivermos, a oportunidade de sermos bons e de ajudar a todos aqueles que se encontram em condições de muitas dificuldades, seja espirituais, materiais. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso quando saímos de nós e olhamos para a dor do outro,
nós vamos compreender que nesse exercício de autodoação, nós começamos a entrar dentro de nós uma pacificação, uma alegria na alma do exercício do bem, da caridade maior. Que possamos estudar Kardec, que possamos estudar Emmanuel, mas que possamos vivenciar esse hálito divino que jorra sobre todos nós nesse instante da Terra, que são tantas obras para nos impulsionar o nosso progresso moral e espiritual. Então, que Jesus nos ampare essa empreitada no bem. E eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos que estão aí assistindo, que a gente possa ter essa corrente do bem, falando no bem, dividindo as nossas dores em conjunto, dividindo as nossas alegrias, na verdadeira fraternidade cristã. Esse é o espiritismo cristão. Unidos somos fortes e venceremos todas as adversidades do caminho. Muita paz. Vilma? Bem, então, como a Vilma caiu, nós vamos, então, fazer a nossa prece, tá bom? Desejamos uma boa noite a todos e vamos, então, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade do trabalho da noite de hoje. Senhor Jesus, agradecemos em nome da Casa Espírita da Prece por esses instantes fraternais de estarmos refletindo sobre esta doutrina de amor e de luz, que é a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido. Ampare a todos os irmãos que estão em sofrimentos, aqueles irmãos que retornaram à pátria espiritual, que esses emissários do bem possam assisti-los, socorrê-los e atendê-los em suas dificuldades, na nova adaptação no mundo espiritual. A todos que estamos na Terra, nesses instantes redentores de aprendizado moral e espiritual. Alivia, Senhor Jesus, na intimidade do ser, os irmãos que estão presos em doenças psicossomáticas, medos, ansiedades, desânimos, influências espirituais, em que não deixa os irmãos avançarem para ver a luz. Ampare esta casa, Senhor, para que possa continuar iluminando os corações, acendendo o conhecimento desse Consolador prometido e vivenciando e assistindo a todos que aportam a casa para serem fortalecidos e que o nosso querido Chico Xavier, que há tanto nos ensinou, possa nos inspirar, nos ajudar a todos para avançar no processo da evangelização dos espíritos no planeta Terra. Obrigado, Jesus, por tudo, que assim seja, Senhor.
Boa noite a todos. Que possamos continuar os nossos estudos quando dormirmos, né? Que a gente estiver dormindo, a gente sabe que muitas palestras continuam no mundo espiritual. Obrigado por tudo, meus irmãos. E até a próxima, graças a Deus.